terceiro ou quarto parágrafo aqui, ok? Vamos para a casuística, essa sim está presente aqui no paper. Durante o ano de 91, este autor lidou com crises de crescimento, necessitando de ajuda perante os assédios interconscienciais da época, tá? Não existe demérito em reconhecer a necessidade de heteroajuda para lidar com questões pessoais mal resolvidas. Se bem que nessa época eu não reconheci coisa nenhuma, eu estava em crise e me colocaram lá para ser assistido pelo professor Valdo. Okay? Mas eu fiz questão de colocar isso aqui, porque tem muita gente que, em função de orgulho, em função de uma série de coisas, não gosta de reconhecer que precisa de ajuda. Em certo momento, durante crise aguda, no meu caso era de semipossessão, este autor foi levado por amigo intermissivista ao professor Valdo Vieira. Este amigo intermissivista não escreveu aqui, mas eu vou citar. É o professor César Cordioli, tá? Ao professor Valdo. Quando este realizava atividades itinerantes em Florianópolis, Santa Catarina. O professor Valdo depois comentou com a equipe lá que os amparadores já tinham avisado ele que alguém ia chegar para ser assistido. Okay? Ao ser acolhido pelo professor Valdo, este aplicou a técnica do arco voltaico crânio-chacral. Ao final da aplicação da técnica, o professor Valdo comentou sobre o afastamento de consciências doentes sem dar maiores explicações sobre as questões extrafísicas envolvidas no contexto. O que aconteceu? Eu tive a crise num carro, o César estava do meu lado, Cordioli. Quando o César viu que eu estava mal, estava com uma crise de choro convulsiva, o César olhou para mim e disse, vou levar para o Valdo. O Valdo estava ali. A gente foi direto para o hotel, na época o hotel Castelmar, que fica ali perto da ponte Hercílio Luz. Foi lá, levou, estacionou o carro, me levou para o Valdo. Estava o Valdo, a Elisa, esposa do Valdo, e a Marina Tomás, que está aqui, ok? O Valdo me levou para o quarto dele, pediu para a Marina acompanhar, e fomos lá os três para o quarto. Enquanto estava lá no quarto, ele sentou, eu estava doidinho da Silva, chegou lá, sentei, e ele começou a aplicar as energias no arco, pelo menos eu tenho para mim que foi arco voltaico que ele aplicou naquele momento, ok? Fazer uma grande esterilização de energias. Terminou, ele reclamou que eu estava muito magro, isso não coloquei aqui, me deu uma bronca porque eu estava muito magro, tá? E disse que tinham afastado uma consciência, um senhor de idade, ok? Não entrou mais em detalhes nesse sentido, ok? Ainda bem que não entrou mais em detalhes, porque do jeito que eu estava, não ia ser bom ele ter entrado em detalhes, ok? Ele foi entrar mais em detalhes depois, no ECP2. Tempos depois, ainda na década de 90, no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ECP2, realizado em hotel no distrito de Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, o professor Valdo Vieira comentou sobre o ocorrido em Florianópolis. Ele deixou claro quanto a situação vivenciada havia sido séria, sendo necessária a utilização do mantra dele, recurso poderoso de desassédio secular, usado em momentos críticos, enquanto ele aplicava o arco voltaico na minha cabeça. Esse ECP2 foi o ECP2 de desassédio de consciências extrafísicas extraterrestres, que teve muito a ver com o processo da transmigraciologia. Eu tive projeção nesse ECP2, tive uma projeção depois no pós-ECP2. Os ECP2 dessa época, pessoal, assim como é até hoje, eram cursos que eram... Hoje os ECP2 eles estão muito consolidados, estão vários EPICONs ministrando, a coisa está acontecendo. Nessa época, que era só o professor Valdo que ministrava o ECP2, era uma época de consolidação do Holopensene, do próprio IPC, da projeciologia e da conscienciologia. Era, digamos assim, um esforço de desassédio muito grande, pelo menos isso na minha leitura. Enquanto estava lá, ali nessa condição do ECP2, na noite de sexta para sábado, eu tive uma projeção. Isso não está aqui no paper. Eu estava numa projeção, estava num ambiente que estava chovendo muito, coincidentemente está chovendo hoje também muito, estava chovendo muito e eu vi um menininho andando na rua. O menininho estava andando na rua e ele não viu um bueiro. E ele afundou no bueiro. Puf, foi-se no bueiro. Tá? Eu vi que o menino, tchau. Tá, ok? Virou consciência. Tá? Entrou ali no bueiro. Okay? Fui para Florianópolis. Terminado o ECP2, ganhei 3 dias de prescrição. Você jamais esquece o ECP2 que você teve 3 dias de prescrição. Aí o que acontece? Fui lá para Florianópolis, voltei, né, lá para a minha cidade,
E eu peguei os 700 experimentos da Conscienciologia e tem lá uma parte de auto-enganos fatais, os 700 experimentos. Não vou lembrar agora qual que é o capítulo exato. Aí eu fui ler o capítulo lá. Aí daqui a pouco eu bato numa epígrafe, assim. O professor Waldo estava falando de consciências extrafísicas, de natureza meio que extraterrestre, que por falta de adaptação nesse mundo cometem erros e erros bobos que podem levar até a dessoma. E lá tem um parágrafo: a pessoa que não viu o bueiro e some no bueiro porque não prestou atenção e foi pelo bueiro abaixo. Esse é um povo meio extraterrestre. Ele usa essa expressão extraterrestre nesse capítulo. Eu tomei um banho de energia naquela hora, tá? Depois que tinha a ver com a projeção. Aí eu fui dormir, eu fiquei impactado com aquilo que eu tinha lido. Nessa noite, eu me lembro de estar num local com várias consciências extrafísicas, com problema na tireoide. Intuitivamente eu sabia que ela estava aqui recente nesse planeta, tá? E tinha a ver, no caso específico destas, não quero dizer que é com todas não, tinha a ver uma situação específica na tireoide. Aí eu voltei para o corpo. Isso foi essa sensação deste ECP2. Esse ECP2 foi a continuidade do processo da assistência que aconteceu, no meu caso específico, tá, gente? De que aconteceu em Florianópolis. Não foi o ECP2 que eu fiz logo em seguida, tá? No primeiro ECP2 que eu fiz, eu fui, digamos assim, eu fui, como é que é? Recebido com tapete vermelho, me botaram para ser doador logo no primeiro ECP2. Na época estava assentando ainda essa questão de doação, de quem ia ficar na doação e ali. Tá? Foi eu, o Rui e mais uma outra pessoa que ficamos na doação. Foram 3 pessoas. Okay? Tá? Aí no segundo ECP2 é que a cirurgia veio. Tá? E aí neste segundo foi, na verdade o primeiro também, mas nesse segundo é que teve uma relação mais séria com o que aconteceu em Florianópolis. Aí, ainda no ECP2, eu não terminei de colocar, isso tem a ver com o parágrafo aqui. Quando terminou o campo, se não me engane, do segundo ou do primeiro dia, agora não vou lembrar qual foi o dia específico, tá? O professor Waldo perguntou se alguém já tinha lido livros sobre extraterrestres, ou sobre ufologia. Eu tinha lido, mas não tinha lembrado, que não me apresentei na hora, tá? E ele comentou que o meu desassédio naquele dia, aí ele abriu o jogo para mim, tinha a ver com esses processos daquelas consciências que estavam sendo assistidas no ECP2, tá? E ele falou que o negócio era complicado, que ele teve que usar... Aí ele abriu o jogo, né? Okay? Saí meio torto, mas estou vivo até hoje. O que acontece? Aí ele abriu o jogo. Ele disse assim, o troço com você era sério, estavam querendo fritar os seus neurônios, ele usou essa expressão, tá? Publicamente. Estavam querendo fritar os seus neurônios e eu precisei usar o meu mantra enquanto estava mexendo com as energias com você, ok? Aí ele abriu o jogo, saí meio torto, mas estou vivo, né? Quero dizer que, né? A minha convalescência teve sucesso a princípio, tá? Isso foi o que aconteceu. 2 ou 3 anos depois, não vou saber exatamente a data não, tá? Foi 2 ou 3 anos depois, ok? Mas aí eu já estava, o professor Waldo já tinha em outras ocasiões ele já brincava comigo, dizia que eu já tinha virado gente, porque antes eu não era gente, eu era qualquer outra coisa, tá, ok? Ele chegava para o César e dizia, César, Florianópolis melhorou muito, César, você não tem ideia do quanto Florianópolis melhorou. Veja bem, o Ivo virou gente, tá? Ele fez isso publicamente em Florianópolis, tá? O Ivo virou gente, se até o Ivo virou gente... Tudo é possível aqui, foi mais ou menos, né? Não, nem falou brincando, tá, gente? Isso aí foi brincadeira, ok? Mesmo assim, foi uma brincadeira que me chamou a atenção. Posteriormente, no ECP2 que teve Miguel Pereira, que foi o ECP2 que ele saiu do corpo para ajudar um cavalo, tá? Ele comentou comigo, em particular, que uma das questões que tinha acontecido naquela época era a imaturidade física, tá? Consciência velha em soma novo, às vezes pode ter as suas complexidades, tá? Pode ter as suas complexidades. Deixa eu ver aqui. Maturidade, tá? Deixa eu ver aqui. Maturidade. Isso para mim é importante, talvez seja o ponto mais sério aqui do paper. Seguindo na explicação, o professor Waldo comentou tá? Okay? Maturidade. Esse, por exemplo, pela ótica da holomaturologia, 8 possíveis consequências listadas em ordem alfabética
para a vida da consciência assistida em processo de mega desassédio de destino, seja nos cursos de campo bioenergético na consciencioterapia ou em outros contextos de desassédio, tá? Então, são reflexos, consequências do que pode acontecer com a pessoa que passou pelo mega desassédio, isso que eu estou chamando aqui de mega desassédio de destino. Anticompetitividade. Nem sempre essas consequências aqui, pessoal, elas vão acontecer exatamente dessa maneira aqui, ou vai acontecer tudo direitinho, ou vai ser imediato. Às vezes tem um processo de amadurecimento, mas teve como base, no meu entendimento, aquele processo lá atrás. Anticompetitividade. O fim da necessidade meramente egóica de querer aparecer sem a devida utilidade evolutiva. 2. Antivitimização. A atitude de eliminar qualquer pensionização de autovitimização perante as outras consciências. 3. Autorreflexão. A condição de aumento das autorreflexões de caráter mental somático, visando a autorremissão de processos psicossomáticos. Escuta. A priorização do ato de ouvir e prestar mais atenção nos outros, falando menos e pensando mais. Isso foi de imediato, na minha situação, tá? Às vezes eu posso até ter minhas recaídas de falar demais, mas de maneira geral eu estou muito mais autovigilante nesse sentido, ok? Humanidade, a ampliação do senso de respeito pelos dramas humanos vividos pelas consciências nas mais diversas circunstâncias. Para a profilaxia, a autovigilância constante em relação às patopensionizações de fracasso antecipado em iniciativas de qualquer área na vida pessoal. 7. Pensionização. A autoconsciência das repercussões multidimensionais dos pensenes emitidos em qualquer situação e lugar. Proexis. O aumento do comprometimento com a realização da programação existencial sem fugas ou subterfúgios perante as responsabilidades evolutivas. Sem fugas ou subterfúgios perante as responsabilidades evolutivas. Ok? Essas aqui, eu digo, hoje, pessoal, quando eu olho para trás, esse acontecimento aqui ocorreu há mais de 2 décadas. Eu vejo as coisas com muita gratidão. Isso criou uma profilaxia na minha cabeça em relação a uma série de coisas. Ok? O meu ego ficou no seu devido lugar, tá? Ok? As coisas mudaram, a minha visão ficou mais madura em relação a uma série de aspectos. Não quer dizer que a gente não vai errar, a gente erra às vezes ainda aos montes, mas procura corrigir os erros. E um ponto que eu vejo nesse sentido, faz uma profilaxia de você estar se achando muito por cima da carne seca. Depois que você passa por isso aqui, gente, a pessoa não vai ficar se achando assim tão por cima da carne seca com facilidade, não. Ok?